Fala aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Cauê e este é o canal Cinemaverso. E antes de a gente começar o vídeo de hoje, eu já quero saber de você. Você assistiu Thunderbolts? O que você achou do filme? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Tô vendo aí pela internet um monte de gente elogiando o filme. Tem gente até dizendo que é o melhor filme do universo Marvel desde o lançamento de Vingadores Ultimato. O filme realmente é bom assim? Ou vocês acham que o pessoal anda exagerando um pouco aí nos elogios? Coloca aí que eu quero saber. Se você também não assistiu o filme ainda, você pretende assistir o filme, pretende ir nos cinemas? Qual que é a sua expectativa para Thunderbolts? Mas será que o filme realmente fez sucesso? Será que o filme bombou no seu fim de semana de estreia? Bom, é isso que a gente vai saber agora, mas antes, roda a vinheta. Thunderbolts está abrindo a alta temporada do verão norte-americano. Ele não teve nenhum concorrente direto neste fim de semana, então é claro que ele estreou em primeiro lugar. Ele arrecadou o valor de 74 milhões nos Estados Unidos e globalmente o filme arrecadou 160 milhões de dólares, o que não é uma abertura ruim para Thunderbolts, pelo contrário, é uma abertura boa. O filme tem um orçamento na casa de 180 milhões de dólares, então ele está praticamente se pagando no seu primeiro fim de semana. E claro, se a gente for contar aí com os custos adicionais de marketing, de distribuição, enfim, ele vai precisar arrecadar em torno de 450, 500 milhões de dólares para realmente se pagar e gerar lucro para a Marvel. Mas vamos olhar rapidamente para alguns números de alguns filmes da Marvel para ver se isso é factível com essa abertura. A gente teve recentemente a estreia do Capitão América, que estreou na casa dos 88 milhões de dólares, um pouquinho acima do Thunderbolts. Ele foi considerado um sucesso. Globalmente, ele chegou a bater 192 milhões na sua abertura, mas infelizmente o Capitão América sofreu com as críticas negativas, o público não gostou muito, nem a crítica, então rapidamente ele começou a cair nos fins de semana em arrecadação, e ele tá fechando, né, tá praticamente encerrando sua carreira nos cinemas na casa dos 400 milhões de dólares, o que realmente não é bom para Capitão América. Já a gente tem um outro filme que foi lançado, que é o Homem-Formiga Quantumania. Ele fez barulho em 2023 na sua abertura. Lá nos Estados Unidos ele já abriu com 106 milhões. Globalmente ele tinha feito 225 milhões na sua abertura, mas ele sofreu do mesmo mal que o Capitão América, fechando também a carreira aí na casa dos 400 e poucos milhões de dólares, o que é considerado sim um fracasso, tanto para o Homem-Formiga quanto para o Capitão América. O que agora esperar de Thunderbolts? Thunderbolts tem uma estreia de 160 milhões, o boca a boca positivo pode ajudar o filme a ter boas sustentações no próximo fim de semana, o pessoal elogiando o filme pode gerar curiosidade, pode motivar o público aí no cinema a querer assistir o filme. O filme ele tem chances de conseguir chegar ali na casa dos 500, quem sabe até 600 milhões, se ele conseguir manter boas sustentações nos próximos fins de semana. Então a gente vai acompanhar, espero que dê certo. É uma boa abertura, um bom começo para a Marvel e está deixando boas expectativas para o futuro da Marvel. E agora, em segundo lugar, a gente tem um caso curioso com o filme Pecadores. O filme, no final de semana passado, teve uma boa sustentação, tendo uma queda bem pequena, e esse fim de semana se repete. Pecadores ficou em segundo lugar, arrecadando 33 milhões de dólares, com uma queda de apenas 28%, o que é muito bom, considerando que é um filme ainda rated R, que seria aqui no Brasil para maiores de 18 anos, e também é um filme original, totalmente desconhecido pelo grande público, está fazendo sucesso nos Estados Unidos, ele já tem um acumulado lá nos Estados Unidos no valor de 179 milhões de dólares, globalmente está tendo uma arrecadação modesta. Ele já arrecadou 237 milhões, o que é muito bom para Pecadores, já que o orçamento dele foi de 90 milhões, ou seja, ele já praticamente está começando a se pagar, então já pode ser considerado um sucesso. Mas, fora dos Estados Unidos, o filme só arrecadou 57 milhões. Ou seja, o filme não está sendo tão visto assim no mercado internacional. Isso tinha acontecido com a Warner no ano passado com o filme Twisters e Beetlejuice, que conseguiram boas bilheterias nos Estados Unidos, mas internacionalmente o filme não conseguiu o mesmo hype.
Porém, por conta dos Estados Unidos, Pecadores vai se pagar. Acredito que ele deve chegar aí na casa dos 300 milhões. Quem sabe ele ainda consegue fôlego para chegar nos 400 milhões. É um filme que está sendo super elogiado, ele mostra que o boca a boca tem poder, enfim. Então é bom ver que Pegadores está tendo uma boa trajetória nos Estados Unidos. Vamos ficar de olho, mas o sucesso já está garantido. Em seguida a gente tem Minecraft, que está fazendo uma boa carreira nas bilheterias. O filme teve uma boa sustentação, teve uma queda apenas de 40%, arrecadando 13,7 milhões nesse fim de semana nos Estados Unidos. Lá no mercado americano, o filme já soma quase 400 milhões de dólares, né, com 398 milhões de dólares, o que é muito bom. Mas o filme agora está começando a patinar, chegar no bilhão. O Minecraft teve uma abertura estrondosa, a maior abertura para um filme de jogos de videogame. Estavam até questionando se ele conseguiria passar Super Mario, que arrecadou 1,3 bilhão no ano de 2023, mas realmente agora ele não consegue passar Mario. A realidade até Mario é uma realidade muito distante. O filme está desacelerando nas bilheterias. Ele já tem globalmente arrecadado o valor de 874 milhões de dólares. Vai passar os 900 milhões de dólares, mas o bilhão parece que ele vai penar um pouquinho para chegar lá. Minecraft não deve passar Mario mesmo, ele deve se manter como a segunda maior bilheteria de jogos de todos os tempos, agora só resta saber se o bilhão vai chegar ou não. Eu acredito que não, acho que ele vai encostar no bilhão, mas realmente eu não sei se ele consegue chegar no bilhão. Minecraft é um sucesso absoluto, e vocês esperavam esse sucesso de Minecraft? Vocês achavam que ele ia passar o Mario? O que vocês acharam do filme também de Minecraft? Coloca aí nos comentários. E eu esqueci de falar do filme Pecadores, eu quero saber se vocês também assistiram Pecadores, vocês acham que ele está sendo digno desse sucesso que ele está fazendo? Coloca aí nos comentários também que eu quero saber. E em quarto lugar, a gente tem o filme de ação com Ben Affleck, O Contador 2. O filme teve uma queda bem acentuada de 61% no seu segundo fim de semana, arrecadando 9,4 milhões de dólares, o que não é bom. O filme teve um orçamento alto no valor de 80 milhões de dólares e até agora, globalmente, o filme arrecadou 66 milhões de dólares. Ele não deve se pagar, não sei se ele consegue ter fôlego para chegar nos 100 milhões, eu acho que não. Então, infelizmente, a gente já pode considerar o Contador 2 como um dos fracassos desse ano. E fechando o top 5, em quinto lugar, a gente tem o Until Dawn. A adaptação de jogos de videogame, de terror, infelizmente teve uma queda aí meio que considerável, de 52% no seu segundo fim de semana, chegando com 3,8 milhões de dólares, e ele já soma nos Estados Unidos um acumulado de 14,3 milhões, e mundialmente 34 milhões de dólares. Porém, esses números baixos não representam fracasso, porque o filme também teve um orçamento baixo, na casa dos 15 milhões de dólares. Então, para se pagar, o filme teria que lucrar em torno de uns 40, 45 milhões, que provavelmente deve fazer, mas não muito mais do que isso. Então, Until Dawn deve encerrar sua carreira com uma bilheteria bem mediana. Ele não fez sucesso, mas também não foi fracasso. Ele vai encerrar ali as bilheterias provavelmente com uma arrecadação bem mediana, e é isso. É isso que, infelizmente, Until Dawn deve entregar. E fechando nosso top 10, nós temos em sexto lugar o filme de ação Operação Vingança com o Rami Malek, que infelizmente também é uma bilheteria muito mediana. O Rei dos Reis ficou em sétimo lugar. Ele começou muito bem no seu primeiro e segundo fim de semana, mas logo começou a ter quedas maiores nos Estados Unidos. Esse fim de semana ele teve uma queda considerável de 59%, arrecadando 1,7 milhão. Mundialmente ele fez apenas 63 milhões, ou seja, fora dos Estados Unidos ele não está tendo números expressivos. A gente não tem números de orçamento divulgado. Então, infelizmente, o Rei dos Reis começou bem, mas agora não deve ter um encerramento muito bom nos cinemas. E de resto, não tem nada muito expressivo para comentar. Tem Tempo de Guerra da A24 também, que não foi muito bem. O Surfista, que é do Nicolas Cage, que também não teve uma abertura muito boa, apesar de ter salas limitadas. E o Terror Rosário também, que teve salas ali mais limitadas na sua estreia, mas também arrecadou 513 mil e não teve uma abertura expressiva. Fechando aí o nosso top 10 nos Estados Unidos nesse fim de semana. O que você achou aí do top 10 dos Estados Unidos? Teve algum número que te surpreendeu?
Teve algum número que você já esperava? Vocês acompanham as bilheterias aí no fim de semana? Coloca nos comentários que eu quero saber. E vamos olhar também um pouquinho para terras tupiniquins. Vamos valorizar o nosso Brasil e ver como que as bilheterias se comportaram nesse fim de semana. Tivemos um feriado no dia 1º de maio, que ajudou a impulsionar as bilheterias, né? Alguns filmes devem ter se favorecido nas bilheterias por conta do feriado do dia 1º de maio. E claro que Thunderbolts estreou em primeiro lugar. O filme já arrecadou 19 milhões de reais no seu primeiro fim de semana aqui no Brasil, com um público em quase 1 milhão de pessoas. Teve 955 mil pessoas que assistiram o filme nos cinemas. Contando com a pré-estreia, o filme chega a 22 milhões de reais. É um número bom e bem parecido com Capitão América. Capitão América abriu as suas bilheterias também com 19 milhões de reais. Ele tinha atraído em torno de 865 mil pessoas na sua abertura. Ele encerrou a carreira nos cinemas brasileiros com 65 milhões de reais arrecadados e um público de 3 milhões de pessoas. Vamos ver se Thunderbolts consegue repetir esse sucesso de Capitão América. Aliás, sucesso não, né? Se a gente comparar para filmes Marvel, foi ok, foi mediano. Mais ou menos! Então, vamos ver se Thunderbolts consegue esse fôlego todo com boca a boca positivo nos próximos fins de semana aqui no Brasil. Em segundo lugar, ficou um filme Minecraft, que surpreendentemente teve uma arrecadação maior que do fim de semana passado. O filme conseguiu arrecadar mais 7 milhões de reais nesse fim de semana. Já tem um acumulado de público de 5 milhões de pessoas. A bilheteria no Brasil tá muito boa, 105 milhões de reais. Não é fácil um filme passar 100 milhões de reais aqui no Brasil. Então Minecraft já pode ser considerado um grande sucesso aqui no Brasil. Em seguida a gente tem a estreia da cinebiografia do Ney Matogrosso, O Homem com H. O filme conseguiu abrir em terceiro lugar, com uma arrecadação ok, no valor de 3,6 milhões de reais. Ainda mais se tratando de cinebiografia, que não é tão fácil assim de levar públicos para o cinema. E logo em seguida nós temos o filme Pecadores, que conseguiu também arrecadar mais do que o final de semana passado. O filme teve boa sustentação, fez 3,6 milhões de reais esse fim de semana, o que é bom. Você é uma dessas pessoas que foi assistir o filme no cinema? Coloca aí, não esqueça de colocar aí nos comentários o que você achou do filme. E para fechar o top 5, nós temos o Contador 2 do Ben Affleck, que caiu 35%, que é uma queda ok. Ele arrecadou 2 milhões esse fim de semana, acumula 6 milhões nas suas bilheterias totais. Esses filmes de ação, né, nesse estilo de contador, não costumam mesmo ser grandes bilheterias aqui no Brasil. Então tá tendo uma passagem ok aqui em terras tupiniquins. E fechando o top 10, o que a gente ainda consegue comentar? É o Until Dawn, o terror. Ele teve uma queda também ok, de 32%, arrecadou 1,5 milhão nesse fim de semana, mas nas bilheterias eu acho que ele não está se saindo muito bem, ele arrecadou 4,5 milhões. Filmes de terror não têm, né, bilheterias tão expressivas, apesar de nos últimos anos eles estarem conquistando cada vez mais público e espaço nos cinemas, mas o Until Dawn não está conseguindo fazer um feito tão grande aqui no Brasil, e para mim está sendo uma bilheteria ok. Muito em comparação a outros filmes de terror que foram lançados, meio medianos, e que conseguiram mais ou menos em torno dos 4 ou 5 milhões aqui no Brasil. E logo em seguida, em sétimo lugar, ficou O Rei dos Reis, que conseguiu boa sustentação, arrecadou um pouquinho mais que no final de semana passado, com 1,4 milhão de reais. Tem aí uma bilheteria total de 8,3 milhões aqui no Brasil. Tá tendo uma performance ok, satisfatória. Teve The Chosen, que arrecadou 582 mil reais aqui no Brasil nesse fim de semana em oitavo lugar, com uma queda considerável de 60%, porém o filme fez um público de quase 1 milhão de pessoas, então podemos considerar assim um sucesso para The Chosen. O Amor Bandido estreou em nono lugar, infelizmente foi um fracasso aqui no Brasil, fez apenas 224 mil reais. O filme também não tinha conseguido boas bilheterias lá nos Estados Unidos, então infelizmente, Amor Bandido não teve uma passagem boa pelos cinemas. E fechando o top 10, nós temos o filme dos Looney Tunes, que também não teve tanta expressividade aqui no Brasil, teve uma queda bem acentuada no Brasil de 64% nesse segundo fim de semana, arrecadando 156 mil, o acumulado é de 663 mil, e infelizmente está passando meio que despercebido por aqui. O que é triste porque o filme foi bem avaliado, tanto pela crítica quanto pelo público. O pessoal tá falando que é um filme divertido. O filme foi lançado pela Ketchup, que comprou os direitos da Warner, que estava descartando o filme.
E o mesmo caso está acontecendo com Coyote vs Acme. A Warner tinha cancelado o projeto, mas a Ketchup comprou os direitos e vai lançar o filme ano que vem, 2026, o que é uma ótima notícia, e eu espero que dê uma surra na Warner e mostra que eles perderam dinheiro com Coyote vs Acme se tivessem realmente lançado, porque, pelo que eu tô vendo, tem bastante gente esperando aí pelo filme. Mas enfim, e como que foram as bilheterias aqui no Brasil? Vocês achavam que Thunderbolts poderia estrear com muito mais ou com muito menos? Coloca nos comentários qual que era a expectativa de vocês, o que vocês acharam dos números. E esse é o Top 10 aqui no Brasil. E é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like. Caso você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo ao canal Cinemaverso. Inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho de notificação para receber as notificações dos próximos vídeos. E a gente vai ficando por aqui com mais um Cinemaverso. Até o próximo vídeo.